Nós evoluímos o suficiente para hashtags, e a coisa mais importante na humanidade, se você quiser ser notado. Os jovens e os adultos também querem ser legais, compartilhavam o mesmo fato científico que já havia acontecido há muitos anos. Os cientistas descobriram uma maneira de se comunicar com o passado por causa das estrelas destruídas há muito tempo. Descobriram a maneira de enviar objetos e tentar dialogar por base de sons. Isso foi uma febre ao ser compartilhada na internet. Todos estavam eufóricos para fazer parte disso e acunhar a mesma hashtag em todas as redes sociais modernas do ano de 2040. As primeiras respostas pareciam ser ruídos. Eles disseram que continuariam mandando várias mensagens. A febre daqueles meios de comunicação ligando todos, uma vez que a televisão já não funcionava mais nesse ano. E tudo se baseava em status, foi ficando maior. Especialistas queriam surpreender o mundo moderno com coisas que a mente humana não estava preparada para compreender. Em uma correspondência que depois de anos voltou para a humanidade e reproduziu os barulhos, que deixou-nos abalados em um certo ponto da percepção. O que aquele objeto que reproduziu e deixou toda a humanidade chocada por conta dos ruídos aterrorizantes que aparentam seus sofrimentos, torturas e pedidos por socorro misturados com murmúrios e estrondos no fundo. Você poderia facilmente representar como espíritos, representando a maior e terrível agonia física humana. No entanto, as pessoas ignoram e queriam saber mais sobre isso. Inventaram novos mecanismos sofisticados nesse novo ano. As coisas pareciam que seriam baseadas apenas em momentos vibrantes e descobertas, que deixariam nós humanos modernos surpreendidos. No entanto, houve uma rachadura no universo e causou uma explosão tão veloz quanto a luz. Os efeitos catastróficos foram realmente uma coisa aterrorizante em um certo ponto de vista mais distante. Mesmo olhando para aquele cara que se dizia ateu, você poderia afirmar, esperando gotas de soringa que seria o abismo, e nós havíamos explorado ele de forma egoísta. A invasão do Homo sapiens causou uma destruição magnética em tudo que você acredita ser realidade. Os corpos humanos foram fundidos com objetos e fez com que uma carne espalhasse por todas as regiões. Gritos eram misturados com vários tipos de coisas sem vida sendo partidas em diferentes fragmentos. Os animais, pobres criaturas, sofreram mais do que nós, já que poderiam gritar tão alto no cosmo do universo que deixaram você sem poder ouvir nada, além de pedaços de uma tortura infinita. O nosso universo começou a misturar o DNA humano com animais e deu de abraço com as partes sem vidas com algo físico, torturando-nos, o que se chama de alma de várias formas terríveis. A angústia, sofrimento, entre outras coisas da matéria, era tudo que se espalhava naquela imensidão negra, misturada por organismos eucariontes, multicelulares e autotróficos, fotossintetizantes, etc. Você poderia ver a Terra humana se despedaçando em retalhos e transformando-se em poeira cósmica incomensuráveis vezes. A decomposição física foi espalhando-se em cada momento que o cérebro tentava concretizar uma imagem humana, que a intensidade fosse terrivelmente insuportável e se transformando em mais uma parte da mitologia infinita. Você poderia ver imagens, rendimentos sendo despedaçadas e misturadas, criadas e destruídas novamente, espalhando-se em uma mistura doentia e terrível dos fragmentos de coisas que não deveriam ser compartilhadas. No entanto, um homem sábio conseguiu fazer isso, representando o castigo vivido em incansáveis circunstâncias que estavam se repetindo em milhares de vezes incansáveis. Eu apenas era um zelador típico de uma região repleta por pessoas mais importantes e que tiveram um estudo melhor. Estava tendo os meus braços sendo arrancados, despedaçados, misturados por um sofrimento desmensurável da massa eucariontes e sendo reconstruído de formas infinitas para que o processo seja repetido. Meus braços estavam sendo corrompidos, esmagados, petrificados e a matéria sendo progressiva milhares de vezes para que se repetisse. Os meus olhos eram arrancados de maneiras indistinguíveis por conta do espaço galáctico e sendo voltado novamente. Tudo se baseia em aflição e mortificação incansável da lei criada por Deus. Eu sou um dos poucos que ainda continuam gritando e sofrendo, desejando que tudo acabe.
mas estou sendo vítima do processo doentio dos erros da minha raça. Não consegui compartilhar da mesma sorte da maioria que foi esmagada no primeiro momento. Posso ver corpos explodindo em vários estilhaços, os barulhos que deixam suas carnes. Tudo, até que os torácios se regenerem novamente para apreciar o mesmo sonho infinito. Toda a destruição desmembrada em explosões, mortificação, sangue por todas as direções e esse tom de um líquido vermelho e congelado pelo tempo que não para de ficar desmensurável. É tudo que eu imagino e desejo cada momento. É fazer parte da destruição finita no DNA Homo sapiens e acabar deixando de ouvir os berros dos bichos sendo despedaçados e misturados com parentes e objetos. Ventiladores, televisões, celulares, cadeiras, entre outras coisas que já fizeram parte da raça humana e são espalhadas no macrocosmo particulado, com que esse inferno da infinidade das estrelas que continuem. Eu só desejo que isso acabe junto com os átomos nesse exato momento, que eu sinto meu corpo sendo espalhado por uns ciclos infinitos que encontraram moléculas de água, minerais, carboidratos, lípidos, proteínas e ácidos nucleicos, e outros componentes de água, solo, gases, fogo, rochas, etc., que são espalhados pelo vento para uma destruição de sofrimento feroz.